Noite. Nós vamos começar hoje o nosso terceiro dia da série com a professora Lucília Panicetti, a professora doutora. Ela que está junto conosco refletindo sobre a obra do Edgar Morin. Edgar Morin que marcou a história da educação, completou 99 anos na última semana, e nós estamos aqui para refletir sobre a sua obra, Os Sete Saberes Necessários para a Educação do Futuro. E olha que eu nem sei se é do futuro, porque do jeito que o Edgar Morin acertou, não é? Parece que ele escreveu para os nossos tempos e, sobretudo, para essa época da pandemia. A professora Lucília já entrou, já estou começar a nossa conversa hoje. É super agradável. Professora Lucília, boa noite. Concordo plenamente com o que você estava falando. Ele fez uma coisa tipo premonição. Não foi? Porque está caindo como uma luva, não é, professor Paulo? Nossa, mas está assim. E pior que a cada conversa nossa, eu fico pensando assim, poxa, ele escreveu para agora, não é? E Exatamente. 20 e tantos anos atrás, 22 anos atrás, né? Exato, é. Muita gente Muito tempo, né? entrando, Isabela, Luiz Travassos, um Filhão, companheiro inseparável das lives. filhão. Ó, pede ele para tirar uma foto na hora que eu fazer isso, viu, Luiz? Sua Ah, tarefa vai tá. ser essa. E é interessante, o professor Paulo, uma coisa, o Luiz Eduardo é professor do pós-graduação de Geografia da PUC, ele é doutor pela PUC e pela Eslovênia, e tem turmas na graduação também. E os alunos dele que estão fazendo licenciatura estão sabendo das nossas lives e têm nos seguido religiosamente. Depois eu fico recebendo os bilhetinhos. Então, eu estou Nossa, muito que bacana. feliz. É, Hoje eu a, conversei, ele deve conhecer, hoje eu conversei com o professor doutor Cássio Lima. Nós a, vamos fazer 5 lives sobre a geografia e a pandemia. espetáculo! Nós Fantástico. vamos analisar geografia humana, geografia física, a geopolítica. Aham. Quem sabe se o Luiz topar também, ele entra na roda aí, a Eu não gente tenho vai para. dúvida de que ele topa. Nós vamos para outra plataforma e a gente Aham. conversa lá. Ótimo, fantástico, muito interessante. E, e altas habilidades, pode reservar aí para agosto Já para a gente voltar a podemos conversar, pensando no roteiro. professor. Ótimo, vamos sim. Vamos Vamos. junto. Mas, olha, nós estamos conversando, né, nesses 3 dias muito felizes e agradáveis para mim, eu acredito que também para você, professora, que é um Sim, foi momento muito de gostoso. aprendizado, é um momento de retorno, a gente está ressignificando essa obra e tendo essa percepção de que parece que ele escreveu para os nossos tempos, né? Isso, exatamente. E hoje nós estamos na última, né, desse livro Os Sete Saberes para a Educação do Futuro. O Edgar, ele parece que fez uma viagem no tempo. Eu sou professor de história Uhum. e eu fazia um exercício prático com os meus alunos do sexto ano e eles tinham que construir com materiais recicláveis uma máquina do tempo. Ah, que fantástico. E, e junto com a professora de português, eles tinham que fazer o diário de bordo. E cada redação era uma missão. Eles tinham que ir para o futuro, voltar lá no Egito, passar pela Mesopotâmia, ir para a Idade Média. Saberes E, interligados. e isso. E era, assim, maravilhoso. Até que o pessoal do ensino religioso topou. Aí depois o pessoal também das ciências topou. E a gente viajou para a Revolução Industrial. Fizemos um contraponto com Al Gore, aquele filme, né? Uhum. Sim, Uma verdade sobre ecologia. inconveniente. Uhum. Isso. E aí, assim, foi uma experiência linda. E hoje eu estava lembrando dela por causa das nossas conversas, né?
Porque hoje o capítulo 6 é ensinar a compreensão. Uhum. E o 7 é a ética do gênero humano. E muitas vezes, para o jovem compreender, ele tem que fazer alguma coisa mão na massa. Tipo Certamente. a construção dessas máquinas. Uma menina pegou um caixote de geladeira e a máquina dela era você passava pela porta Você podia e já entrar na estava máquina. isso. E um outro já inventou uma pílula desse tamanho, né? E falou, não, a minha pílula. Levou uma pílula assim, uma escrita futura, a outra passado e a outra presente. E, quer dizer, os jovens, os alunos criam muito, né? E eu fiquei Exatamente. pensando que Edgar Morin é para nós uma possibilidade de pensar essa viagem no tempo, né? Exato. E é uma possibilidade de nos confortar no fato de que nós que pensamos diferente, como no caso aí da sua experiência, e eu sempre inventei milhares de coisas assim também em sala, temos realmente alguém para nos dar sustento às nossas teorias. E aí a nossa prática se torna mais validada, não é mesmo? E é um convite para Sim, todos tentarem fazer o diferente. que legal. Professora, vamos lá então. Sobre o capítulo 6 ensinar a compreensão, né? De que espécie de compreensão que nós estamos falando, que o Edgar Morin falou nesse capítulo 6 do livro? Muito bem colocado, porque se estamos falando sobre compreensão, nós temos que compreender o assunto, não é? É, E precisamos esclarecer bem para não haver uma incompreensão do capítulo. Então, o Morin define compreensão, quando ele usa esse ensinar a compreensão e não completa no título, para nos deixar o gostinho da curiosidade, não é? Ele diz da compreensão entre pessoas como condição de garantia de solidariedade, de garantia intelectual e de garantia moral da humanidade. Então, há uma compreensão que trabalha com dois polos. O polo planetário, essa comunicação entre os humanos, independente das culturas, dos povos de diferentes origens, diferentes línguas, etc. E a compreensão como polo individual, que seriam essas relações de pessoas mais próximas que temos aqui em casa, dos amigos mais chegados, etc. E, obviamente, dentro desses dois polos, o planetário de todos nós, povos humanos, e os individuais nos grupos menores, com duas formas de compreensão. Então, ele fala naquela compreensão intelectual, objetiva, aquela que a gente muitas vezes tem em função da transmissão e da explicação de alguma coisa, e fala da compreensão humana, que é intersubjetiva entre sujeitos, não é mesmo? E aí a gente vai pensar o seguinte: claro que ensinar matemática, ensinar história, ensinar geografia vai precisar de certas explicações. E é importante lembrar que uma explicação intelectual nunca deve ser de uma forma só, mas ela também precisa ser múltipla, porque múltiplas mentes estarão entendendo de formas diferentes. Mas essa compreensão humana que ele quer que a gente trabalhe na escola vai além da explicação. Por quê? Porque ela comporta empatia, porque ela comporta identificação com o outro. E isso muda o aspecto da compreensão explicativa, intelectual, acadêmica, para a compreensão humana, seja ela planetária ou mais pessoal. E aí ele diz uma coisa interessante, ele fala o seguinte: olha,
O que me faz compreender que alguém chora, por exemplo, não é analisar as lágrimas num laboratório no microscópio. É saber o que significa dor. É sentir emoção. É compreender compaixão, que seria com o sofrimento do outro. E é isso que permite a verdadeira comunicação humana. Então, é dessa comunicação que nós vamos falar, que, infelizmente, no meio do caminho, há uma pedra. E, às vezes, nós temos obstáculos para ela. Quando o mineiro conversa, o Drummond aparece de todo jeito. Né? Não, se não aparecer, não é mineiro, uai. Não é mineiro. Uai, Então, quais são os obstáculos para essa compreensão e as raízes desses obstáculos? Né? Porque quando a gente está falando do Morin, muita gente colocou na cabeça que ele é complexo. E, na verdade, o Morin ele lida de uma maneira muito tranquila com os conceitos. Ele não é tão complexo, mas ficou vamos dizer, aquela fala de que, nossa, ele trabalha a complexidade. Exato. E, na verdade, é fácil de compreender o que ele diz, né? O difícil é contextualizar, é aplicar e fazer com que isso aconteça, né? Exato. E é muito importante que, principalmente para quem está chegando na nossa live hoje, lembrar que essa ideia de complexidade da qual ele é pai, na verdade, não é complicação, mas é integração, interligação das coisas. E a interligação dos elementos facilita a compreensão, ao invés de complicá-lo, não é mesmo? Nossa, muito bacana. Exato. O que acontece é o seguinte: vamos pensar nos obstáculos que são falados por Morin, mas qualquer um de nós já bateu de frente com um desses aí em algum momento da vida. Por exemplo, eu posso ter obstáculos que são exteriores. Eu posso ter um ruído na comunicação, eu posso, de repente, eu botei o não perturbe no meu telefone, mas se eu não tivesse colocado, de repente podia entrar uma chamada com um ruído que atrapalharia a sua compreensão do meu falar. Pode haver, às vezes, aquele ruído que na linguagem de comunicação não é o barulho, mas é a deformação entre o que a pessoa falou e o outro entendeu, não é? Que seriam as situações mal entendidas. Às vezes, pode ser a multiplicidade de sentidos de um termo só. Olha, estou te devendo isso, viu? Aí você diz, isso o quê? Eu não comprei nada para você? Não, estou te devendo abstratamente a situação, etc., e não financeiramente, assim por diante. Às vezes é a falta de visão de mundo da pessoa. Não vamos entrar no mérito de se a falta de visão do mundo dela é defeito, se não é, se é por falta de oportunidade ou não. Vamos simplesmente pensar que ela existe. E a falta de visão do mundo, muitas vezes, distorce as concepções que a pessoa tem a respeito dele. Às vezes pode ser ignorância no sentido de não saber, de não conhecer os ritos ou os costumes naquela região. O desconhecimento dos valores culturais que estão estritamente ligados aí com os ritos e costumes. Às vezes a pessoa não compreende o código de ética e de valores daquela determinada sociedade. E muitas vezes um descompasso entre a estrutura mental de uma pessoa e a outra. Ou seja, como que essa pessoa pensa e como é que a outra pensa. Vamos até supor o seguinte: uma pessoa tem a visão global primeiro, então ela olha do alto do morro e ela vai dizer assim: nossa, uma floresta! Olha, tem mogno, tem jacarandá, tem eucalipto, tem isso, tem aquilo. Outra, ao contrário, ela chega ali e fala assim: gente, mogno, jacarandá, eucalipto, uma floresta.
ela partiu da parte para o todo. Então, até mesmo esse simples descompasso, que é característico de cada pessoa, esse tipo de ritmo diferente, ou divisão do global para a parte, ou da parte para o global, pode ser um obstáculo também. Além do mais, nós vamos precisar só lembrar do seguinte: nenhum desses elementos ditos acima são elementos que a gente deva falar que são bons ou ruins. Nós vamos dizer apenas que eles interferem negativamente na compreensão. Agora, esses todos são externos, esses todos são do mundo. No entanto, eu tenho obstáculos intrínsecos, eu tenho obstáculos da pessoa, da personalidade da pessoa. Eu tenho o egoísmo, eu tenho o egocentrismo, eu tenho o etnocentrismo, né? O meu povo é o melhor, ou o sociocentrismo, eu no sul sou melhor do que do norte, eu do norte sou mais rico do que o do sul, e assim por diante. Há uma outra coisa muito curiosa, que é a gente mesmo se induz a erros às vezes, e existe uma certa incredulidade ou uma autojustificação dos nossos erros, porque a gente se boicota em alguns momentos. E pode existir também aquele espírito mais frio, mais redutor, que minimiza um determinado conceito e o aplica a todos os elementos daquele grupo. Então, um ladrão é só ladrão, ele não é pai de família, ele não é avô, ou o que seja. O pobre é só pobre, ele não é trabalhador, ele não tem família, ele não tem um grau de instrução, ou o que seja. E uma muito triste, que é uma característica humana também, que seria a questão da vingança, a necessidade de revidar ou de aparecer para o outro. E, nesse caso, a compreensão fica filtrada por esses elementos. Nenhuma dessas estruturas são fáceis de arrancar. Na verdade, elas estão enraizadas, elas estão arraigadas no espírito humano. Mas o Mohan tem plena consciência disso. Ele diz o seguinte: é difícil arrancar. Há algumas que a gente nem consegue tirar. Porém, a pessoa pode ter a consciência disso e aprender a superá-las numa situação ou na outra. Agora, todos esses obstáculos têm mais ou menos as mesmas raízes. O mal-entendido, a ignorância, o desconhecimento e o não entendimento de uma informação, seja ela por falta de escolaridade ou por falta de vivência. Felizmente, há áreas em que a gente pode facilitar a compreensão, deixando de lado ou tentando transpor esses elementos que a gente chama de obstáculos para a compreensão, internos e externos. Professora, te ouvindo falar, eu me lembrei do encontro de Alexandre o Grande com o filósofo Diógenes, lá no período do estoicismo, especificamente no cinismo. O Alexandre ele se achava o maior daquele período depois que a Grécia se desfez, né? E o Diógenes morava num barril. Tanto é que ele é vamos dizer assim, que ele foi inspiração para o personagem o Chaves, né? Que fez muito sucesso. E o Alexandre chegou para o Diógenes e falou: bom, Diógenes, eu quero te dar o presente que você desejar. Eu sou o rei desse império agora, da Macedônia, da Grécia. E o Diógenes respondeu para ele perfeitamente: com licença do sol, porque eu estou tomando sol agora. Então, o Edgar Morin, acredito que quando ele fala desses obstáculos, é porque ele está falando o seguinte: olha, os obstáculos podem ser muito simples ou muito complexos, depende do indivíduo que
Depende do comportamento daquele indivíduo, daquele sujeito social e as suas expectativas, né? Uhum. Então, eu queria te fazer essa pergunta. Por outro lado, o que que favorece a compreensão? Por exemplo, o Alexandre chegou ali, o dono da verdade, e o Jorge, não, eu só quero tomar sol, eu não quero terra, não quero casa, não quero. O que eu Eu quero tomar quero é o sol, sol. não é? Então, Professor, eu o vou sol do começar conhecimento é bom por isso. eu vou começar essa resposta fora do Mohan. Eu vou começar essa resposta com Alexandre o Grande mesmo. Que me Sim, ocorreu sim. aqui uma história que existe sobre ele, que, obviamente, com aquelas intensas batalhas com espada e etc., tinha uma grande cicatriz no rosto. E ele chamou uma série de escultores para fazerem um busto de mármore que o imortalizasse. E aí chegava um, esculpia, ele via aquele talho, não, não é isso que eu quero, quebrava e mandava embora, sei lá se não prendia, ou arrancava a cabeça do nesse meio do caminho. Até que um determinado dia ele chama mais um escultor, e esse escultor chega até ele e diz assim: eu estou entendendo que o senhor quer imortalizar o seu melhor para o futuro. Sim, é exatamente o que eu quero, e o pessoal não consegue fazer isso. O escultor o colocou numa determinada área do seu salão, olhou, claro, deu de cara com aquilo e falou assim: se é para imortalizar o melhor, não deve ser a cicatriz. Ele tem lados melhores. Chegou lá, ajeitou o rosto do Alexandre, de tal forma que desse uma sombra no jogo de luz e sombra e estaria iluminado o seu lado perfeito e escondido pela sombra a cicatriz do rosto. E assim fez o busto do Alexandre. E, obviamente, o Alexandre ficou agradecidíssimo e, olhando aquilo ali, ele via o seu melhor e deixava isso como legado para os outros que viriam, para as outras gerações. E eu te diria o seguinte: talvez o que favoreça a compreensão, além do que eu ainda vou mencionar aqui sobre o Mohan, é exatamente ter esse olhar do escultor, que buscou o que há de melhor no outro e não o defeito que estava ali no rosto tão aparente do seu grande Alexandre, porém triste, com aquela marca que o deixava mais feio do que os outros. Se nós somos capazes de olhar. Voltou? Porque deu uma paradinha. Voltou, voltou. Então ótimo. Deu. Então, vamos pensar o seguinte: vamos começar, já que nós estamos na Grécia, vamos para o latim também, lá da Roma. Já que Sim, nós estamos sim. na antiguidade, né? Então, já É que estamos na clássico. antiguidade, agora vamos para o latim. Compreendere significa apreender, assambarcar intelectualmente em conjunto. Significa abraçar o texto, o contexto, as partes, o todo, o múltiplo, o individual e etc. Então, o que acontece? Quando uma mensagem é bem transmitida e bem compreendida, ela cria a primeira condição de compreensão, que é a inteligibilidade. Mas acontece que isso não é o suficiente. Ela só chegou no sujeito. Então, o que o Mohan nos lembra? Que é super necessário que o indivíduo não compreenda só a mensagem, mas que ele compreenda também o outro e a si mesmo. E quando ele conhece ou consegue compreender a si mesmo, nesse momento, ele está favorecendo a compreensão muito mais. Por quê?
Porque nesse momento, quando ele compreende o outro e compreende a si mesmo, ele está desenvolvendo uma ecologia do pensar, que é das inter-relações entre os seres. E desse comportamento, dessa coisa de se pensar, é considerado o Dia Internacional da Criança Africana, em homenagem às crianças e adolescentes que morreram no levante de Soweto, porque estavam simplesmente reivindicando o direito de aprender suas próprias linguagens e não só o inglês ou o africanê. Então, Sim. Quantas pessoas sabem disso? A gente não lembra desses pequenos detalhes, a gente separa ainda o mundo em muitos blocos, perdendo a riqueza e a importância de pensar nesse global como espécie humana e não como grupinhos por aí afora. O Mohan fala uma coisa que eu acho muito linda. Ele fala o seguinte: se soubermos compreender antes de condenar, já vamos estar no caminho da humanização da humanidade. E essa, sem dúvida, é uma missão para a educação.
Um dos paradoxos que nós vivemos hoje é que quanto mais se comunica, e olha que hoje nós temos fax, celular, internet, etc, 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 menos nós temos compreendido uns aos outros. Porque comunicação não garante compreensão. E é exatamente por isso que a escola, nesse momento, tem um papel muito importante. Compreensão é meio e é fim na comunicação humana. E a educação, às vezes, comunica, mas não trabalha com a compreensão no ensino propriamente dito. E dada a importância dessa educação para a compreensão em todos os níveis, e isso é da educação infantil à pós-graduação, em todas as idades, é importante uma reforma de mentalidade, que é a missão para a educação que o Mohan dá. Ele dá essa missão para a educação do futuro. Como o futuro já chegou, essa missão agora é nossa. Lembrando que, óbvio, educar para compreender física é diferente de educar para a compreensão humana. A compreensão humana não vai ser quantificada e, às vezes, em educação, a gente acha que há uma necessidade tão grande de medir tudo, não é? Então, nós precisamos considerar a compreensão humana como uma missão espiritual da educação. A compreensão mútua entre os seres humanos, sejam eles próximos ou estranhos, cada vez mais daqui para frente vai ser vital para as relações. É o único jeito da gente sair do estado bárbaro de incompreensão que nós temos estado em algumas situações. E o Mohan, eu acho muito interessante, alerta para um detalhe que é crucial, a meu ver. A necessidade de estudar a compreensão e aí trabalhar com racismo, xenofobia, homofobia, desprezo, indiferença e tal, mas não a partir de uma área só. Estudar a partir das raízes, passar pelos efeitos, mas não ficar nos sintomas, ficar na busca da mudança para que as raízes sendo compreendidas, nós possamos partir por uma nova mentalidade em que haja mais compreensão do ser humano como um igual a mim e a todos os outros. Esse compreender pede um abraço de ideais, não é? Ele pede essa empatia da qual nós falamos e o professor também replicou aí também. Ele pede a identificação com o outro, generosidade, essa consciência da complexidade humana como sendo de interações de várias dimensões minhas com várias dimensões do outro, e com essa multiplicidade há um momento em que existe possibilidade de haver contato entre tais dimensões. E aí, óbvio, nada melhor do que um contexto de democracia para que essas ideias sejam respeitadas, sendo elas iguais às nossas ou antagônicas. Eu não tenho dúvida nenhuma de que compreender ideais, estudar a incompreensão a partir das raízes
concepção complexa do gênero humano, faz com que não seja uma ética apenas na sociedade, no seu grupo social, mas é uma ética, a ética do gênero humano, ou antropoética, ela é uma ética que comporta uma tríade: o indivíduo, a sociedade e a espécie humana. Então, vamos dizer que ela é um pouco mais ampla do que a ética com a qual nós estamos mais familiarizados. Então, a antropoética vai ser considerada como um elo que vai conectar o indivíduo, a sua espécie e a sociedade em que está inserido, elo que vai fazer com que eles sejam inseparáveis e, ao mesmo tempo, coprodutores um do outro. Porque o indivíduo produz a sociedade, a espécie produz o indivíduo e assim por diante. Então, essas três dimensões interligadas é que fazem emerger esta consciência de espírito humano propriamente dito. Então, não há como destacar um deles como sendo mais importante, como sendo o rei absoluto. Porque se um desses elementos for tido como mais importante, isso pode criar uma série de consequências, inclusive globais. Deixar o indivíduo ou a sociedade mais importantes do que a espécie e vice-versa, isso, por exemplo, pode levar a questões ambientais ou pode levar às questões da fome no planeta. Então, a antropoética, ela vai nos levar a assumir uma missão nesse milênio que envolve alguns elementos especificamente. Primeiro, trabalhar a humanização da humanidade, nos humanizando. Depois ele faz um comentário que eu achei também, os termos que ele usa são muito interessantes. Ele nos conclama a efetuar uma dupla pilotagem do planeta. Nós devemos ser pilotos em duas áreas: obedecer à vida e guiar a vida. Ele também fala em alcançar a unidade planetária na diversidade, o que se faz respeitando o outro e, ao mesmo tempo, respeitando as diferenças e as identidades de si mesmo, se aceitando. Mais uma missãozinha antropológica para nós na antropoética é desenvolver essa ética da solidariedade, que você acabou de dar um exemplo lindo com essa questão das cestas. Depois me chama no privado, por favor, porque uma dessas aí vai ser uma colaboração nossa para vocês. E Sim. Desenvolver a ética da compreensão, da qual nós falamos antes, juntamente com a ética do gênero humano. Então, como toda ética, a antropoética tem aspiração e tem vontade de que as coisas aconteçam. Mas, como Morin fala em incertezas, a ética do gênero humano entende claramente que existem casos que serão incertos, mas ele aposta na consciência individual muito além da individualidade ou do egocentrismo. Essa ética do gênero humano tem deveres, e um deles é ensinar princípios democráticos da liberdade individual. O outro é ensinar a responsabilidade pelos próprios atos. É também, como já dito antes, ensinar o respeito à diversidade e a posições ou pensamentos que sejam antagônicos em relação aos meus. Ensinar respeito à concorrência. Ensinar a aceitar a pluralidade de tipos, de desejos, de pessoas, de ideias. E lembrar
que o consenso muitas vezes nasce quando existe um conflito de ideias e por vários elementos diferentes é enriquecido ao final de uma discussão. Então, a gente percebe que a ética do Morin... Eu acredito que a academia está precisando do Morin. O Brasil está precisando dele de novo. Acho que tem que relançar e colocar na bibliografia de novo. Exatamente, não tenho dúvida disso. Concordo plenamente. Principalmente quando chegamos na área da política. Sim. Bom, o Edgar Morin ele liga a educação à ética, né? E a política que chama de antropolítica. Antropopolítica. Como é que é essa antropopolítica? Que, de repente, seria aquela, no meu entender, que coloca o homem no centro, pelo menos o humanismo. Perfeito, né? Exatamente. Nós estamos sedentos disso, nós estamos sedentos disso. Exato, é exatamente isso. O que o Morin sugere é uma religação de saberes, uma inter-relação de indivíduo, espécie, sociedade, de tal forma que crie essa antropolítica, que é a política centrada no homem. E ele diz que uma política desse tipo precisa de 3 coisas básicas, o alicerce: geração de mais democracia, onde já existe, regeneração da democracia, porque muitas vezes ela vai se desgastando e, quando se assusta, estão sendo tomadas decisões à revelia dos outros, e invenção de uma democracia, vamos dizer, planetária, terrena. Nesse caso específico, a geração da democracia, ele descreve como sendo resistência a totalitarismo, a arbitrariedade, a brechas que dão espaço para essas aberrações democráticas no poder público e nas organizações privadas. A regeneração da democracia, ele comenta, é porque muitas vezes desse jogo de compreender uns aos outros, alguns vão ficando mais bem compreendidos do que outros. E nessa hora, então, seria importante para as futuras gerações uma maior capacidade de conhecer e compreender todos da mesma forma. E a invenção dessa democracia planetária, alguns podem achar até que é utópica, mas ele diz que isso é possível se um novo pensamento for criado. E isso é, vamos dizer, uma das aspirações da ética do gênero humano. Nesse milênio, tem 2 finalidades essa antropolítica, segundo Morin: conseguir o equilíbrio da sociedade e dos indivíduos pela democracia, os indivíduos e o ecossistema. E aqui a educação, de novo, claro, vai ter um papel político muito importante. A educação na antropolítica pode contribuir para essa tomada de consciência de planeta Terra como pátria da humanidade. E pode permitir que essa consciência se traduza na vontade das pessoas
se manifestarem nessa cidadania terrena, se preocupar aqui no Brasil com o que está acontecendo num outro lugar diferente. E fazer, então, do ensino de ética do gênero humano uma das forças, vamos dizer assim, da educação desse milênio. E aí a gente tem uma coisa admirável que é a educação, né? E o que a educação deve levar em conta para ensinar essa ética do gênero humano? Antes, professor, eu quero ler aqui, eu já te mandei um e-mail mais cedo, né? Uma mensagem mais cedo, dizendo da mensagem que eu recebi da Malala, prêmio Nobel, né? Ela, no momento que ela autorizou que fizesse isso aqui e que pudesse entregar o prêmio, ela disse assim: caro Paulo, obrigado por seu apoio ao Fundo Malala. Eu divulgo o Fundo Malala no Brasil, com R$30 a pessoa ajuda uma menina. A Malala adotou 9 brasileiros, no Morro do Alemão e indígenas. Nós estamos emocionados em saber sobre o prêmio de Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, nomeado em homenagem a Malala. Malala está extremamente honrada por ter apoiadores como você, que ajudam a ver as meninas, a ver todas as meninas aprenderem e liderarem por 12 anos, o tempo, né, que tinha. Reconhecemos o admirável trabalho desses e dessas professoras que desenvolvem projetos para valorizar e gerar protagonismo para meninas e meninas no Brasil, brasileiro. Lamentamos muito por... ela ia gravar um vídeo curto, mas ela estava estudando. Então, ela não pode atender na gravação nesse momento. E, mais uma vez, obrigado por se juntar a Malala na luta de ver todas as meninas aprenderem a liderarem sem medo. Um abraço, né, do fundo lá. Então, a série Mulheres Educadoras, esse troféu, que ficou o apelido dela, né, ele é entregue para pessoas que ela usa. Isso, para pessoas que deixaram a sua marca na educação. E eu quero agradecer já, uma vez que nosso tempo está indo, nós temos 3 minutos, quero te agradecer muito por tudo que você fez na educação. E como eu disse ontem, eu percebo algo como intergeracional, né? Parece que é uma missão assim do seu grupo familiar, e depois que você me falou do Luiz aí, travasso, pronto, aí está fechando o ciclo, né, professora? Exatamente. Mas voltando ao Mohan, para a gente não emocionar. O que a educação pode ensinar, pode ajudar nessa questão da ética do gênero humano? Em princípio, primeiro que tudo, conduzir essa antropoética levando em conta essa tríade da condição humana, que ao mesmo tempo é indivíduo, sociedade e espécie, reconhecendo o ser humano como biopsicossocial, trabalhando elementos de educação para a paz. E, obviamente, eu diria, sem medo de errar, que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se Albert Einstein disse isso, nós todos podemos acreditar que precisamos mudar. Nós temos quanto tempo? 1 minuto ainda? Temos. Então, eu gostaria de terminar mesmo com uma mensagem para todo mundo da seguinte forma: se der azar de acabar, gente, eu juro que eu mando a coisa inteira. Creio na minha profissão. Creio no ensino quando ele representa utilidade para a vida de várias maneiras e quando as atividades por ele desenvolvidas não se tornam rotineiras. Reconheço que, em vez de ser empolgante, desafiador, criativo ou recompensador, o trabalho diário pode ser frustrante, monótono, não gratificante ou desencorajador. Mas creio na possibilidade de plantar sementes
que, com a ajuda do tempo, florescerão nas mentes. Sei que há espinhos na nossa carreira, pois quando a escolhi, já tinha consciência da dor que poderia provocar. Mas ainda assim, com amor, resolvi tais fardos assumir e a minha tarefa, o melhor possível, realizar. Creio no professor que não se deixa abater pelos problemas que enfrenta, mas que se envolve com eles para poder resolvê-los, mesmo que isso aconteça passo a passo, de forma bem lenta. Creio que, me vendo como parte de um todo maior, ao invés de lamentar, derramar tanto suor, posso conviver com os desapontamentos, reforçando apenas o que for vitória e vendo em tudo que der certo a nossa glória. Creio no professor que dá suas aulas com responsabilidade e que ensina o que sabe com alegria, sem se preocupar em usá-las por uma simples transmissão da sua ideologia. Creio na relação professor-aluno, sem deixar de lembrar que ela é psicológica e fisicamente desgastante, mas vendo nesse relacionamento a possibilidade de enriquecer a vida e o que por si só é relevante. Creio no aluno em seu potencial, nas diferenças que fazem cada indivíduo um ser especial, e no professor que conhece a todos eles, sabe os seus nomes, entende suas inspirações, para poder ajudá-los a estabelecer mais firmemente as suas convicções. Creio, portanto, no poder transformador do professor. Não no que quer moldar o aluno à sua imagem e semelhança, mas no que tenta compreender e aceitar os pontos de vista contrários, respeitando as individualidades, buscando orientar para que cada um torne real seu próprio sonho, acalentando a esperança. Eu creio, sim, no magistério, no aluno e em vocês, que, como eu, não é, Paulo? Você ainda crê. Lucília Panissé, 15/10/1986. E hoje falo tudo de novo. Nossa, Essa é a nossa missão. No dia do professor, muito obrigado. Foi um dia do professor em 86 e até hoje, tanto tempo depois, eu continuo acreditando e espero que aqueles que estão aí na licenciatura ou que estão trabalhando, ou as famílias que estão nos vendo e têm os seus filhos nas mãos de professores, acreditem também. Nós vamos conseguir. Nossa, professora, muito obrigado. Gratidão e alegria. Foi uma honra poder conversar esses 3 dias com você. E voltaremos a nos ver em breve. Se Deus quiser. Estamos Abriu juntos. A porta, agora aguenta. Abriu a porta, agora vai. Professora, muito obrigado. Gratidão e alegria mesmo. Gente, as estrelinhas para avaliar, hein? Oi? Ah, é? As estrelas para avaliar. Gente, me dá estrelinha. Olha o Luiz. Que ótimo. Muito obrigado. Beijo. Muito obrigada Tudo a todos de bom. pelo carinho. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.